Bom, pessoal, chegamos à nossa sexta aula, né? Falando hoje sobre o quinto P, que é a propagação. E também nessa mesma aula a gente vai falar sobre o sexto P. Não vou dar spoiler ainda, mas eles são bem complementares e hoje vocês vão entender por quê. Bom, nas últimas aulas a gente falou bastante sobre tráfego, sobre como fazer anúncios, não exploramos a fundo ainda, né, como fazer isso, mas sei que alguns de vocês já fizeram uns anúncios tanto no Google quanto no Facebook, já tem alguma familiaridade. Por que eu mostrei bastante o Audience Insights na última aula para vocês? Porque ele é uma preparação de uma parte fundamental dos anúncios, que é entender para quem está promovendo o teu negócio. Então, hoje a gente vai começar falando de propagação para entender quais são esses canais que distribuem conteúdo. Você sabe o que é tráfego orgânico? A gente fala, hoje a aula é bem dividida entre tráfego orgânico e tráfego pago. Tráfego orgânico nada mais é do que quando um público acessa o seu conteúdo sem que você tenha pago para que isso aconteça. Isso aí a gente fala com publicidade tradicional ou publicidade online, né? Para que isso ocorra, os custos acabam sendo indiretos no desenvolvimento desse conteúdo. Por quê? Porque tu tem que utilizar algumas técnicas específicas para que esse conteúdo chegue até o teu público. Como que isso funciona, vamos dizer, na prática? Tráfego orgânico nada mais é que as publicações que vocês fazem nas páginas de vocês, no blog, até numa das aulas, né, não me lembro quem, acho que foi o Átila que estava falando, que chegou a ter um blog, alimentar esse blog, mas que não estava tendo acesso. E aí tentar algumas alternativas, como colocar um pop-up na abertura do site, ou tentar fazer algumas outras coisas. Claro, essas são alternativas orgânicas, porque tu não vai ter que fazer nenhum anúncio pago para que a pessoa chegue até a tua publicação. Claro, a gente brinca que isso é gratuito, mas acaba não sendo gratuito, porque o valor que tu investe para que isso tenha retorno é muito maior, né? Tem uma equipe envolvida, vai acabar implicando o teu tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Estava falando com o Oscar de um dia para o outro ali, não dá para tu pegar, não, agora eu vou pegar 1 hora, 2 horas ali, vou me dedicar só ao Audience Insights. Claro, em alguns momentos tu vai ter que como se dedicar a esse tempo para planejar, para executar essas questões, mas não é todo mundo que tem, ainda mais quem toca o próprio negócio, né? Então, tu vai ter que investir numa equipe, tu vai ter que investir em aprendizado, vai ter que investir teu tempo, e isso tudo acaba se convertendo em grana. Não é um anúncio direto, né? Porque tu não está botando dinheiro numa página ou dando dinheiro para o Facebook distribuir esse conteúdo, mas acaba tendo, claro, um investimento. Uma das principais estratégias para desenvolver essas entregas diretas e indiretas para os clientes é o marketing de conteúdo, porque através dessa estratégia, dessa técnica de desenvolver muito tráfego orgânico, tu acaba distribuindo conteúdo relevante sem promover explicitamente a marca, né? Esse processo acaba tornando a compra, que é a conversão final que todo mundo deseja, uma ação mais natural do teu cliente. A gente até falou sobre isso em alguns outros momentos nas outras aulas, né? Mais de forma superficial, e hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo em como obter tráfego orgânico, e o marketing de conteúdo é uma dessas estratégias. Quais são os principais pilares do marketing de conteúdo? O foco no problema, ou seja, a gente sempre fala que todo negócio nasce para solucionar um problema para um número X de pessoas. Assim como vocês se apresentaram lá no início da primeira aula, todos tiveram que falar em poucos segundos sobre o que se tratava o negócio de vocês. Então, vocês têm que estar muito alinhado com a solução que o teu negócio entrega para o teu cliente. Então, o foco total no problema que esse cliente está enfrentando e na solução do teu negócio. Seja objetivo. Por que a gente sempre vai bater na tecla da objetividade? Por mais que artigos de blog ou algumas outras técnicas exigem que a gente fale bastante sobre o nosso negócio, isso é mais para as técnicas SEO, que a gente vai ver um pouco mais a fundo depois, para poder ser encontrado nas buscas do Google. Mas, nesse caso, a objetividade que a gente está falando é do negócio. Por isso que lá no início o Bernardo pediu 20 segundos para vocês falarem do negócio de vocês. Quanto mais objetivo e quanto mais conciso tu conseguir ser para apresentar o teu negócio, melhor.
foco total na mensagem central e sem se exaltar e acabar gerando um nariz de cera, como a gente fala na linguagem do jornalismo, que é quando tu enrola no início até chegar no momento que tu quer realmente passar. E por último, o gatilho emocional. Já tivemos algumas pinçadas do Bernardo em outras aulas sobre gatilho emocional, que nada mais é do que identificar a carga emocional e os laços afetivos que a tua marca tem com o cliente, e esse gatilho tem que servir como conexão direta de um sentimento. Aí entra aquela questão da pessoa olhar o teu negócio, olhar a tua solução e dizer, eu sei bem o que é isso, eu sei o que essa pessoa está passando. Vou tentar me lembrar, acho que foi do Lisandro, né, que a gente falou de olhar o anúncio do pessoal no condomínio se divertindo, do síndico ali, e o outro síndico olhar e se identificar com aquele negócio. Então, fazer parte disso é um dos gatilhos emocionais. Isso é fundamental na construção do teu conteúdo. Aí a gente vai falar em conteúdo relevante, focar no problema, ser objetivo para não fazer o usuário ou o teu potencial cliente perder muito tempo, e usar gatilhos emocionais. E agora a gente vai usar um exemplo bem prático. Nesse caso, é uma propaganda do CNA, ela já tem alguns anos, e essa campanha, o nome dela é Speaking Exchange, ela já recebeu mais de 30 premiações nacionais e internacionais, foi muito premiada no Festival de Cannes em 2014. Ela sintetiza numa propaganda da CNA, um conteúdo bem extenso e que utiliza muito do que a gente falou. Ter uma proposta de valor ali, ser focado no problema e no final, claro, vocês vão ver que o gatilho emocional presente nessa campanha pega a fundo assim, e realmente tem o retorno que a campanha em si, que o CNA desejava. Então, vou trocar de tela aqui para a gente acompanhar esse vídeo. Not all of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? That connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I live with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. She got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to
put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in big family, with a beautiful wife. I want to thank you for this change of experience, You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's hug. Oh. Bye. Bye. Já conheciam esse vídeo? Alguém já tinha visto esse vídeo alguma vez? A campanha? Não, eu a primeira vez. Eu nunca tinha visto. Primeira vez também. Eu até tento desviar, dar uma olhada em outras coisas, porque senão eu vou acabar me emocionando aqui na frente de um monte de gente, fica chato, né? Mas cara, é impressionante esse vídeo, ele tem esse gatilho mental gatilho emocional de trazer os jovens, trazer os idosos. Ele faz uma mescla em geral e ele acaba atingindo em cheio o público-alvo, que nesse caso a gente está falando até em outras aulas dos tomadores de decisão, né? Nesse caso os jovens não são não é o público-alvo desse caso, né? Não é o jovem, é o pai, enfim, são os pais deles que vão tomar a decisão por qual curso de inglês eles vão optar. E no momento que eles entendem que tem esse diferencial do CNA, e ainda tocando numa questão familiar e uma coisa que acontece aqui no Brasil também, né? Lá tem muito mais casas de repouso de qualidade, a gente vê pelos vídeos, né? Os idosos ali bem tranquilos, com acesso ao computador, à internet, enfim. Aqui não tem tanto essa realidade, mas acaba sendo uma coisa bem presente e a gente brinca que um dos diferenciais desse vídeo é que eles mostram o momento em que a senhora corrige a menina, né? Ela até falou corretamente e ela corrige dizendo que ela poderia falar de uma outra forma uma frase, porque é mais usual lá nos Estados Unidos. Então, com certeza, esse gatilho emocional utilizado pelo CNA vai fazer diferença e muita na hora do pai tomar a decisão. Vou até perguntar, ninguém nunca tinha visto essa propaganda. Eu, até a gente pesquisar e trazer para as aulas do Sebrae, eu também nunca tinha visto essa propaganda. Queria que cada um de vocês falasse assim, o que vem na memória de uma propaganda que tenha sido marcante. Pode ser propaganda de TV mesmo. O Lisandro está falando com o microfone fechado ali. Cola. Não, é que eu estou pedindo cola para minha mulher, que ela está aqui do lado. Ela estava vendo tu falar de tráfego orgânico, eu perguntei para ela se ela sabia, dela, claro, ela tem 30 e poucos mil seguidores, aí ela, lógico, os meus são todos orgânicos, não sei o que, já me deu uma aula aqui junto com em paralelo com a tua. Já deu spoiler da minha aula, sacanagem. Mas é bem importante, porque tu vai ter um background aí para te ajudar e com certeza vai ser bem útil para o teu negócio. Está falando de gatilhos emocionais, até vou pedir, Tec, manda o link do IGTV da Gama, acho que vai ficar barra channel ali, né, lá no grupo dos 8Ps, que a gente tem uma série que o Bernardo gravou com os 6 gatilhos mentais, que é bem interessante porque a gente usa alguns exemplos de propagandas mesmo, e nesse caso tem bem marcante a questão dos idosos, é um gatilho muito, com perdão da redundância, muito emocionante.
porque traz bem, toca bem a sensibilidade de quem está assistindo. Mas tem vários outros gatilhos emocionais que são importantes. Um deles, que é bem presente, provavelmente muitos de vocês já tenham passado por isso, que é na hora de reservar um quarto de hotel, ou alugar uma casa, ou comprar uma passagem, que é o princípio gatilho mental da escassez, que aparece ali, só tem mais quarto, só mais 2 quartos restantes, só mais 5 passagens disponíveis para esse voo. Então, é uma técnica, um artifício que é bastante usado por grandes empresas. E é uma coisa que pode ser adaptada para vocês. Vamos buscar alguns cases que a gente já teve aqui, por exemplo, do Luiz, do telhado metálico, eu decorei, viu, Luiz? Do telhado metálico, que é bem a questão da urgência, de ser impactante. A gente até usou como exemplo isso, né, de um grande vendaval, destelhar e usar esses artifícios como um mecanismo para a gente criar as nossas próprias postagens orgânicas. Voltando aqui para o marketing de conteúdo, por que explorar o marketing de conteúdo para se obter tráfego orgânico? A segmentação precisa, porque o engajamento com o conteúdo fica mais segmentado, né? Ele atinge realmente quem está interessado nele. Não vai ter uma quantidade significativa de gente que não está interessada no teu negócio, porque para interagir, para se envolver com aquele conteúdo, tem que realmente ser fiel ao que tu está buscando. Resultados mensuráveis em tempo real, porque a análise dos resultados acaba ficando mais simples, né? Tu consegue analisar aquilo em tempo real, consegue interagir, comentar, incentiva até tu mesmo ou quem gerencia as redes sociais da tua empresa a receber um comentário, responde aquele comentário, viu que alguém curtiu, marca outras pessoas, outras empresas. Isso é bem interessante. Agilidade para implementar, porque, claro, tendo muita qualidade, sendo profissional ou não, é simples. Tem uma página na rede social e tu pode começar a implementar isso agora. Se o Lisandro quiser chamar a mulher dele, pedir para ele e a esposa, vão criar um conteúdo agora, enquanto eu estou dando a aula, eles podem fazer isso nos próximos 5 minutos e botar no ar. Então, a agilidade disso é muito maior do que num tráfego pago, né? E baixo custo, porque, claro, a longo prazo, tu consegue te aprofundar e te qualificar tanto a ponto de não ter mais que gastar dinheiro, digamos, com isso. Porque o tráfego pago, enquanto tu colocar no ar, tu vai ter que botar dinheiro, botar dinheiro e botar dinheiro. No tráfego orgânico, depois que tu consegue criar um ciclo, criar um costume, fazer com que o teu público se interesse pelo teu negócio, a longo prazo, esse retorno vai ser automático, não vai mais precisar estar investindo para isso. E alguns outros destaques que a gente cita aqui, que é o aumento de visibilidade online, aumento de interação com a marca, criação de base de leads, redução do custo de aquisição de clientes, porque se ele acaba clicando no teu na tua postagem e acaba interagindo, o teu custo para aquisição desse cliente é muito mais fácil, porque realmente quem se envolveu com a tua postagem é quem tem interesse no teu negócio. Acaba também, por tabela, ganhando confiança do público e melhorando a experiência do usuário consumidor, porque tu acaba atacando e mostrando para o consumidor quais são os benefícios dos teus produtos ou dos teus serviços, e não falando somente do que é a tua marca, do que vocês fazem. Tem que mostrar benefício. A gente vai bater muito nessa tecla, mostrar benefício para o cliente que está acessando o teu conteúdo. Saindo do marketing de conteúdo e passando para uma parte mais específica, que é onde esse conteúdo vai ser distribuído. Aqui a gente vai falar sobre alguns canais de distribuição. Vocês conseguem olhar bem para os números dessa tabela? Tá visível aí para vocês? Hoje eu vim de óculos. Ontem eu estava sem óculos, acabei penando nos números menores. Hoje eu tive que apelar. Está bem visível tudo. Maravilhas, cara. Esse é um estudo feito pela Rock Content, que é uma das referências no Brasil. Eu estou tentando me lembrar o nome, não me lembro exatamente, mas é um estudo que eles fazem de mídia digital todos os anos. Então, aqui tem um panorama desde 2017 até 2019. Claro, 2020, além do fato de a gente estar ainda no meio do ano,
2020, com certeza, isso aqui vai ser completamente atípico. Eu já estou até ansioso para ver como é que vai estar o de 2020, porque certamente o coronavírus impactou muito desses números. Mas vamos lá, então, para redes sociais. Hoje é um canal mais fácil e com um belo retorno para quem quer investir em tráfego orgânico e gerar conteúdo relevante. Vamos lá, Facebook. Em 2017, 97,6% era o percentual de presença dessa rede social nas empresas. Ou seja, praticamente todas as empresas utilizavam o Facebook como rede social para divulgar os seus negócios. Esse número aumentou em 2018, teve uma pequena queda em 2017, mas vocês podem ver que isso se mantém extremamente no topo, né? Instagram. Aqui é o crescimento mais relevante dessa tabela. De 63,3% de 2017, pulou para 89,4% em 2019. Esses dados eles têm dois pontos bem importantes. O primeiro, realmente o Instagram teve uma evolução muito grande. Aumentou o número de interações, aumentou o número de empresas na plataforma, aumentaram as funcionalidades, os botões de impulsionamento estão muito mais bem qualificados, e além disso o Stories, né, a ferramenta do Stories, que nessa trajetória aqui de 3 anos tem uma importância fundamental e com certeza ela fez diferença nesse crescimento. Porém, tem um outro dado que acaba advogando contra esse crescimento, que é o fato de que qualquer perfil hoje no Facebook pode ser alterado de perfil normal para perfil comercial, um perfil profissional. Se eu quiser hoje, eu mudo meu perfil pessoal do Facebook para figura pública e nas estatísticas meu perfil no Instagram para figura pública, e eu passo a fazer parte das estatísticas de contas comerciais do Instagram. Então, se vocês quiserem pegar o perfil de vocês no Instagram e transformar em conta comercial, vocês passam a fazer parte desses dados. O LinkedIn, ele tem um crescimento significativo também no ano de 2019. Isso fica bem evidente nesse gráfico, um crescimento bem pequeno de 2017 para 2018 e um crescimento bem grande em 2019. Por quê? Isso é atribuído muito à qualificação dos anúncios do LinkedIn e também à facilidade com que os usuários têm crescido dentro do LinkedIn, porque ele acabou sendo uma área, né, um canal muito bem explorado por empresas, e aí entra bastante o negócio de vocês. Acho que o Bernardo já deve ter perguntado, mas só para eu saber, todos vocês têm perfil da empresa ou pessoal no LinkedIn? Quem é que não tem? Eu não tenho. Nem teu pessoal e nem da empresa, Oscar? Não. Não, tem os dois. Pessoal tenho, da empresa não. Às vezes o perfil pessoal pode se tornar um produtor de conteúdo, um gerador, e até te indico a investir, não dinheiro, mas investir o teu tempo nisso, porque o LinkedIn é uma ferramenta poderosa hoje para quem trabalha principalmente B2B, que trabalha com negócios e vende para empresas. É bem importante, às vezes nem gerando conteúdo, mas interagindo com potenciais consumidores ou com outras empresas que possam ter interesse no teu negócio. Em contrapartida... Comigo já aconteceu... Oi, fala, Luiz. Comigo já aconteceu isso. Eu tenho os dois, tenho o perfil pessoal e o perfil da empresa. E consegui um orçamento lá em São Paulo, através do LinkedIn. Pelo teu perfil pessoal ou da empresa? Pelo pessoal. Veio uma postagem da menina lá que estava querendo, né, o serviço. Aí eu coloquei lá que tinha empresa, né? Claro. Aí ela até, né, pediu o e-mail, tudo, e conseguiu orçar para eles. E a grande vantagem é que tu gera um fechou, lead. Né? Mas tu gerou um lead muito qualificado. Ali muito dentro do LinkedIn, quem chega até o teu negócio é quem realmente está interessado em fechar negócio. Seguindo ali, então, muito diferente do LinkedIn, a queda do Twitter. O Twitter, nos últimos anos, ele acabou sendo muito uma ferramenta de interação para grandes empresas e FAQ para outras instituições. Assim, muita empresas de telefonia, como a Vivo, a Sky, por exemplo, eles utilizam o Twitter para tirar dúvidas e para atendimento ao cliente.
A gente até tinha outros dados do Twitter quando a gente apresentava o nosso workshop há 1 ano, 2 anos ali no Sebrae, a gente acabou tirando. Nenhum cliente nosso hoje utiliza o Twitter, não faz tanta falta, a gente só indica a utilização do Twitter realmente para grandes corporações, para quem tem dentro do seu público-alvo um público ativo no Twitter, mas enfim, hoje a gente não tem nenhum cliente que tenha isso, então a gente não está utilizando. Até a ferramenta paga do Twitter ela é meio estranha, assim, às vezes eu que utilizo o Twitter bastante, eu recebo alguns anúncios pagos de coisas que aconteceram há 1 semana e está rodando ainda, a ferramenta é bem estranha. O YouTube, né, se mantendo ali entre 44,2 e 47,6, teve um crescimento e se manteve, são os mesmos dados de 2018 e de 2019. O YouTube hoje ele é o 2º site de buscas mais utilizado. Ele só perde para o Google, obviamente, mas para vocês terem uma ideia de que as pessoas preferem procurar, se não no Google, direto no YouTube do que em qualquer outro mecanismo de busca. Então ele acabou se tornando um bom aliado para quem, principalmente para quem produz conteúdo, para quem tem esses conteúdos, e para o teu usuário que está buscando esse conteúdo na internet. Google Plus também caindo bastante, e outros ali como principalmente o Snapchat, praticamente no leito de morte ali do Snapchat, né? Até porque as outras empresas foram incorporando as funcionalidades que eram boas no Snapchat, então provavelmente quando a gente fizer esse curso em 2019, em 2021 e tiver o panorama de 2020, o Snapchat acho que nem vai aparecer, vai cair ali para outros, não vai ter mais. Quais ferramentas, quais redes sociais vocês usam na empresa de vocês hoje? Oscar, que já está com o microfone aberto, ele pode começar. Eu nenhuma. Nem o Facebook? Assim. Nem Facebook. Então, quando for começar, começa pelo Facebook e depois vai para o LinkedIn, tá? Sabe que eu tive sempre a sorte de ter contato pessoal e sempre fui procurado, nunca tive a necessidade de fazer minha apresentação, né? Por ser um serviço muito especializado, né? Mas eu acho que está na hora de começar a fazer alguma coisa. A tua venda hoje é baseada em prospecção, então? Exatamente. O Facebook, por mais que ele não seja um canal para produzir conteúdo ou para enfim, usar como tráfego pago, ele pode ser, até pelo que eu falei ali do Audience Insights, ele pode ser um mecanismo interessante para conhecer quem é o público que está interessado no teu negócio e traçar alguns perfis, né? Mas realmente, para quem tem esse negócio bem direcionado, é bem complicado, principalmente no início. A grande vantagem do Facebook, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é que tu pode fazer anúncios direcionados especificamente para que as pessoas curtam a tua página. Então, diferente do LinkedIn, diferente do Instagram, onde tu só consegue fazer anúncios direcionados para aquela publicação, tu pode promover a tua página do Facebook quantas vezes quiser. E a gente teve até um caso aqui num cliente nosso, uma loja de bicicletas aqui de São Leopoldo, que no início a gente destinou um orçamento bem baixo, de R$25, para uma campanha de 3 dias, promovendo a página para obter novos seguidores. Eles já tinham 800, 900 seguidores, mas os dados que a gente tinha desses seguidores no Facebook eram muito amplos, muito aleatórios, assim, a gente não conseguia traçar um perfil, um público-alvo, muito menos uma persona, através desse pessoal que já seguia a página deles. Então a gente fez essa campanha de R$25, só de 3 dias, para ver quem seria o perfil desse público que ia chegar, esse público novo que ia chegar na página deles. E para nossa surpresa, eles obtiveram mais de 200 novas curtidas na página. Foi, o Pedro me ajuda, 25% de aumento, não, 20% de aumento na base de seguidores, né, da Outlet das Bikes naquela campanha. Quase 25% de aumento, e era uma campanha só de teste para ver quem eram esses novos seguidores. No fim, a gente conseguiu
pular algumas etapas, porque nesse teste foi bem segmentado e a gente conseguiu entender quem era o público e nos facilitou bastante as campanhas seguintes. Então, mesmo essas pequenas campanhas de impulsionamento acabam valendo a pena. Dos outros ali, quais redes sociais vocês usam? Luiz? Eu tenho Facebook, né? Mas eu uso o LinkedIn. Mas tem Facebook da empresa? Tem Facebook da empresa, mas está parado. Tanto que, né, que eu comentei que o anúncio está de 2018 impulsionado, né? E não tenho alimentado, postado. Sim. Então eu tenho usado mais o LinkedIn mesmo. E tem o Instagram também, né? Instagram eu tenho só da empresa. Do Alejandro? Pela característica da MKS, a gente tem tanto Facebook, LinkedIn, mas pela característica do nosso serviço, nosso produto, só o LinkedIn serve para nós. Funciona bem. Sim, claro. Legal. A gente vai falar um pouco mais sobre LinkedIn Ads, que é uma coisa que está crescendo e está ficando cada vez melhor. Isso é o nosso horizonte para o futuro. É bem bom. O nosso interesse é o LinkedIn. Não vou dar muito spoiler, porque depois a gente vai falar sobre LinkedIn Ads. Lisandro? Eu tenho perfil no Facebook e no LinkedIn da empresa, mas não alimento nenhum deles. Então, é bem pouco. Agora que a intenção é começar a alimentar. O bom também, nesse caso, é vocês utilizarem os perfis pessoais de vocês como propagadores do negócio, né? Principalmente no LinkedIn, porque os profissionais acabam sendo a referência, que nem o Luiz falou, mesmo não sendo pela empresa, ele buscou a mulher que precisava de um orçamento lá e provavelmente ela abriu o perfil dele, viu que era realmente a referência ali no assunto e utilizou. Então, interagir com outros perfis que tenham entrada no teu negócio também é uma boa alternativa. O Átila chegou ali, eu não tinha nem visto que ele tinha entrado. Tá por aí? Tô aqui sim, Fernando, tô quietinho aqui. Beleza. É que não aparecia no jeito que eu deixei disposto. Não, tá tranquilo, tô com um probleminha aqui na câmera, mas eu tô ouvindo vocês aí. Daí. Beleza. Então, aproveitando, quais redes sociais tu utilizas com a empresa? Olha, eu acho que o Alejandro, que é da mesma empresa, ele não mencionou o Facebook. Normalmente, os posts que nós temos feito no blog do site da MKS também têm sido colocados no Facebook. E a gente tem um razoável número de seguidores lá, eu até fico admirado. Eu não sou um expert no assunto, sou um mero curioso, nem muito curioso, né? Estou tentando me corrigir pouco a pouco, aí, me aclimatando. O Alejandro tem mais afinidade do que eu com toda essa matéria aí, mas nós temos uma consultoria externa que faz as postagens para nós e nos ajuda aí nos conteúdos, e ela tem sempre dito que o Facebook tem dado uma boa participação, assim, o número de pessoas grandes, né? E é bom, até mesmo quando nesse teu perfil que tu falaste de não ir a fundo, não explorar tanto, mas é bom também estar sempre ligado nessas informações, principalmente nas métricas. O que é bom, daqui a pouco... Não, com certeza. Porque a gente já pegou, por exemplo, a empresa que, o próprio exemplo que eu dei ontem, né, da Cusco Louco. Quando a gente chegou na página deles no Facebook, que tinha lá 18 mil seguidores, a gente achou impressionante, porque eles nunca tinham contratado, tinham feito poucos trabalhos com outras empresas, e a gente pensou, que legal, né? Tem um negócio bem feito, porque tem um monte de curtidas. Vamos analisar isso a fundo. E no fim não era isso, né? A gente podia aproveitar ali menos da metade desses seguidores. Então, até para cada um ter noção de quando contratar uma empresa ou quando for fazer esse serviço, do que cobrar da empresa, né? O que realmente é importante. Uma coisa importante é o seguinte, a característica da nossa empresa, por exemplo, o Facebook até pode ser interessante para nós na área de recursos humanos. Relacionamento. Relacionamento. Mas para vendas é irrelevante, porque não vai ter nenhum cliente nosso no Facebook. Vocês vão ter que identificar qual canal é mais propício para cada coisa. Mas se
No LinkedIn. No LinkedIn tem os gerentes de manutenção. Tomadores de decisão. Aí está. O Face vai acabar te ajudando a entender. Na parte de recursos humanos e na política da empresa, para dar uma imagem da empresa. Sim. Isso ajuda, mas não em vendas. A vitrine nas redes sociais hoje é uma Facebook, vitrine. Né? Uma vitrine. Isso. Beleza. E o Lisandro? Eu comentei já, realmente a gente não tem atuação muito pouca no LinkedIn e no Facebook. Eu não posto quase nada, mas a intenção é criar alguma coisa de conteúdo e começar a postar agora. Com aquele assunto que a gente comentou ontem de síndico, voltado para milhos, aí é um produto bem específico para essa linha. O que a gente fala também é pesquisar, né, benchmarking, olhar concorrentes e grandes players que tenham negócios parecidos com os teus e planejar conteúdo. Porque como eu sempre foquei em indústria, e sempre me orientaram também dizendo que Facebook trazia muito lixo quando o teu assunto era, quando o teu produto final era focado para a indústria. Então por isso que eu nunca... Até traz, não é mentira, mas vai depender muito do que tu planejar para colocar no teu conteúdo, né? Eu citei como exemplo ontem um dos clientes nossos, que é a Metalúrgica Nunes, no Facebook tem mais de 5.000 seguidores, mas a gente sabe que boa parte desses seguidores é de funcionários, até daqui a pouco de pessoas que chegaram até a empresa porque tentaram uma vaga de emprego. Então é um público essencialmente de São Leopoldo, então não é o público consumidor da empresa. Então a gente trata aquele Facebook como um relacionamento, que nem o Alejandro falou antes ali. A gente sabe que ali a gente vai trabalhar reconhecimento de marca, vai institucionalizar a postagem, mas dificilmente a gente vai fazer alguma coisa voltada para venda por ali. E é engraçado que eu tenho alguns produtos que eu posso revender, que pode ser focado, como eu comentei ontem ali, dessa linha de condomínio, essa linha mais... que aí eu posso explorar bem essa parte do Facebook. E aí vem o que a gente falou ontem, que até é um dos assuntos de hoje. Tráfego de conteúdo vai te trazer uma base, mas a conversão em venda tu vai obter no tráfego pago. Para tu conseguir criar toda uma estrutura de tráfego orgânico no Facebook para converter em venda de forma orgânica, isso aí são meses a anos de trabalho e de dedicação, né? Então, se tu tem um produto, faz os primeiros testes com campanhas pagas, porque a parte orgânica, se focar só nisso, vai demorar bastante. Então, vamos passando mais adiante, né? Até para ajudar vocês nesse planejamento de conteúdos e quando, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem e muitos clientes perguntam para a gente. Esses são dados do Sprout Social, que é um site que faz todos os anos essa aferição de engajamento global no Facebook. E aí também, já aproveitando, é engajamento global, mas ele é bem relacionado ao que ocorre também no Brasil. O Brasil é um dos países com maior engajamento dentro do Facebook. Então aqui os horários, né? Onde está mais escuro são os horários de maior acesso em comparação com os dias. O Facebook é basicamente na região central, ali entre 9 e 2 da tarde é onde se concentra um maior fluxo de engajamento. E aí quando a gente fala de engajamento não é abrir o Facebook e dar uma olhada e sair, né? É quem executou alguma ação ali dentro. Clicou em alguma página, clicou em anúncios, abriu o vídeo, visualizou esse vídeo, interagiu com o Messenger, enfim, série de ações que foram feitas dentro do Facebook. O horário de pico é aqui, ó, quarta-feira às 11 horas. Então, se vocês têm alguma dúvida de, eu tenho conteúdo, eu vou postar 2 vezes por semana. Quais dias eu posso postar? Claro, se tu não sabe ainda, vai testar. Pega os dias aqui que tem maior fluxo, pega os dias de maior fluxo do teu público também e tenta no início produzir esse conteúdo. Vocês podem ver que no sábado e domingo tem muito menos. Basicamente, quarta e quinta-feira são os dias de maior fluxo no Facebook. O Instagram acompanha mais ou menos isso. Ele acaba tendo um outro horário aqui nas sextas-feiras e não na quinta-feira,
porque a gente sabe que o Instagram ele tem um comportamento um pouco mais social, um pouco menos business, um pouco mais social. Então, aqui na sexta-feira já começa a ter um fluxo maior de gente acessando, e isso vai aumentando inclusive no sábado, né? Tem um fluxo aqui no sábado, na manhã de sábado, parecido com segunda-feira. Então é bem diferente do Facebook. Até é interessante, eu não sei, acho que eu não tenho mais esse material. No material do ano passado, desse engajamento global do Instagram, tinha 2 faixas de horário, que eram na quarta-feira e na sexta-feira, aqui às 5 da manhã. Até tem, né? Comparado com outros dias, ainda tem um fluxo. E esse horário das 5 da manhã tinha muito acesso no Instagram. Então a gente não sabia nem dizer se era quem estava saindo da noitada ou quem estava acordando para ir trabalhar, né? Que estava acessando esse Instagram às 5 da manhã. Mas enfim, é até interessante já ver que mudou bastante isso e que está bem mais centralizado no que a gente chama de hora do almoço, né? Das 11 até 1 da tarde é quando o pessoal está executando alguma ação no Instagram e no Facebook. Vocês têm, tanto no LinkedIn ou nas redes sociais que vocês utilizam, mais ou menos uma ideia de quando o público interage mais com o negócio de vocês? É difícil de saber, né? Só produzindo para colocar isso em prática. Né? Fechando então as redes sociais, a gente vai para o Google Meu Negócio. Que para quem tem ver também pelo Analytics, né? Oi? Dá para ver pelo Analytics também? Dá, para o site, tu consegue ver, no Analytics, pelo site tu consegue ver. Até um post que a gente fez, Felipe, pedi para ele mandar no WhatsApp ali o post sobre os horários de anúncios no Facebook. Do nosso Instagram, pedi para ele mandar ali no WhatsApp, porque esse Analytics, deixa eu voltar aqui para não confundir, o que o Alejandro falou, é bem interessante para quem tem o site e quem vai utilizar esses dados do Analytics para fazer campanhas, porque hoje o Facebook há um tempo já permite para que faça campanhas em horários específicos. Então, se vocês têm uma campanha paga que depende do relacionamento, uma campanha que direciona para contato, orçamento pelo WhatsApp, por exemplo, e vocês têm esse contato tem que ser enquanto vocês estão disponíveis, não adianta rodar essa campanha das 8 da noite até as 4 da manhã. Vai estar perdendo dinheiro, daqui a pouco vai até perder dinheiro com algum curioso que vai clicar nessa campanha. Então, nesse caso, se tu tem um horário exato do teu público, segue essa análise do Google, porque ela vai ser bem interessante para as suas campanhas pagas. É um dos últimos do Instagram falando sobre... Do Instagram. Dos horários de postagem no Facebook. Então vamos para outro canal que também pode ser utilizado para se obter tráfego pago. Aliás, tráfego orgânico. Já tô pulando para a segunda parte da aula de hoje. É uma ferramenta gratuita oferecida pelo Google que potencializa os negócios. Acredito que, se não todos, boa parte de vocês já tem um perfil no Google Meu Negócio, né? Até, inclusive, o próprio Google cria esses perfis em negócios que tem, por exemplo, página na rede social ou que tem um site. Ele é criado até automaticamente. Qualquer empresa ou pequeno empreendedor pode se cadastrar e posicionar melhor nos mecanismos de buscas, além do Google Maps. Isso é bem interessante, porque o próprio Google envia relatórios automáticos de quem tem o Google Meu Negócio, principalmente de dados bem sutis. Por exemplo, quantos buscaram a rota no Google Maps para o teu negócio, quantos ligaram, quantos tentaram, de onde foram. Então, o Google Meu Negócio é bem simples, principalmente para vocês que tem um negócio B2B também e que tem muito mais procura no Google do que nas redes sociais, né? Então, o Google Meu Negócio é um baita aliado do negócio de vocês. Ele tem basicamente 4 grandes vantagens, né? No Google Meu Negócio, interação com clientes que efetivamente estão atrás do seu negócio, ou seja, quando pesquisarem as palavras-chave do negócio de vocês, vai aparecer tanto na lista do mapa quanto no perfil.
Ampliação de presença digital, porque mesmo que tu não tenha, como alguns de vocês até relataram, produção de conteúdo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, o Google Meu Negócio permite que vocês façam isso, e ele é um aliado porque ele tem todas as informações do Google, no Google. Vocês podem utilizar postagem, podem fazer vídeo, podem tratar o Google Meu Negócio como um canal digital mesmo, fazendo postagens escritas com conteúdo relevante. Pode utilizar o Google Meu Negócio para isso. Facilidade de implementação e agilidade de gerenciamento, porque ele é muito simples de ser criado, qualquer um pode criar a qualquer momento, e o gerenciamento pode ser feito pelo celular, no aplicativo. E, obviamente, melhor ranqueamento nas buscas do Google, porque dentro do teu Google Meu Negócio tem palavras-chave que tu vai utilizando para identificar o teu negócio, para efetivamente gerar palavras-chave orgânicas. Eu mostrei na aula passada, né, ontem, alguns resultados disso, e até o Luiz mandou no tema de casa. Com o Google Meu Negócio facilita muito o ranqueamento nas suas buscas do Google. A gente tem um retorno disso até nos nossos clientes, que depois que começaram a dar atenção para o Google Meu Negócio, o fluxo de visitas no site está com a curva lá para cima. Então, vale a pena dar atenção para esse canal de tráfego para o negócio de vocês. SEO, sigla em inglês para Search Engine Optimization, mas passando para o português, otimização para mecanismos de busca, que nada mais é que o conjunto de ações estratégicas para potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas buscas do Google. Acho que quase todos vocês têm o site, e como vocês fazem para otimizar esse site? E vocês aplicam as técnicas de SEO no site de vocês? Ou nem sabe? Sim. Não, nem sei. Já usamos no nosso site. Está usando, o Alejandro falou? Sim. Sim, quando fizemos o site mesmo, e a gente agora, quando fazemos as novas páginas, assim, usamos as técnicas do SEO para... Luiz estava falando que... Não. Nem sei que bicho é o sapo. Beleza, então agora tu vai saber. O SEO, ele trabalha, vamos dizer assim, com 2 pontos fundamentais: autoridade e popularidade. O Google tem mais de 250 itens para avaliar se o teu site tem autoridade ou popularidade. Então, não são só boas palavras-chave que fazem o teu conteúdo ser buscado e encontrado no Google. A autoridade é basicamente o quão importante esse site é no contexto que ele se encontra, no segmento que vocês atuam. Como vocês abordam esse conteúdo, como vocês são referências no assunto, e aí a questão que a gente conversou na aula passada sobre utilizar artigos de terceiros ou notícias publicadas para movimentar ali o teu site, em alguma seção do teu site, isso vai ser bem interessante para as técnicas SEO. Por isso, a página otimizada e com conteúdo original, ela vai ser primordial para ser melhor encontrada nos mecanismos de busca. Popularidade é a métrica que aponta o quão relevante essa página é sobre um assunto específico. Na hora de classificação, os buscadores levam em consideração informações como quantos links essa página recebe de outras páginas, e aí entra a questão dos artigos com interação com outras páginas, ou mesmo ser mencionado em outro local, e aí, nesse caso, entram as redes sociais, principalmente o Facebook. Ser mencionado no Facebook é uma boa referência para a popularidade do teu site. Qualidade dos links e backlinks mencionados no que a gente falou no tópico anterior, e a quantidade de menções sociais que essa página recebeu. Então, com autoridade e popularidade, quanto maior for essa métrica, melhor é o teu site. Aí eu volto lá no que a gente falou que eu mostrei na aula passada, o site do Neil Patel, que vai te dar muitas informações e vai realmente dissecar o teu site para saber se tu está utilizando bem as técnicas de SEO. Dentro dessas questões de autoridade e popularidade, a gente vem para o SEO on-page e off-page, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. O on-page são as estratégias utilizadas dentro da página, ou seja, códigos, textos nas imagens, pode ser bobagem, mas, por exemplo, só colocar uma imagem no teu texto no teu site sem ter um texto que identifique o que é essa imagem, vai prejudicar as buscas do teu negócio.
são aqueles itens que são relacionados com a otimização do conteúdo do site em si, né? A escolha de um título um título otimizado para cada seção que contém as palavras-chave. Por exemplo, vou dar um exemplo mesmo da nossa empresa. A gente tem um método que a gente aplica nas empresas, que é o método Sprint Marketing, e em 5 dias a gente se propõe a revolucionar a marca da empresa. Ou seja, a gente aplica técnicas e formatos de atuação que normalmente são utilizados ao longo de meses de trabalho, a gente aplica em 5 dias e se propõe a entregar conteúdo, um retorno bem interessante para o cliente, principalmente se o objetivo for venda. A gente estava criando esse site do Sprint Marketing e, inicialmente, a seção do site onde estava o Sprint Marketing era gama.etc.br, que é o nosso site, /sprint. E depois de fazer várias alterações dentro da página, a gente percebeu que nós mesmos tínhamos errado nessa questão, porque se o nosso negócio é o Sprint Marketing, a página, o título da página tem que ser gama.etc.br/Sprint Marketing. Não pode ser só Sprint. Sprint é uma palavra muito ampla, é a cauda curta que a gente estava falando na última aula. Então, quanto mais segmentado for, melhor. E o SEO off-page são os links direcionados para a tua página, que a gente já falou de redes sociais ou de outros canais e outros sites da internet. É uma estratégia tão importante quanto o SEO on-page, porque ele faz com que mais pessoas conheçam o seu site e mais pessoas cheguem até o teu site através de outros canais de tráfego. Ajuda a posicionar bem nos buscadores. Resultados esperados com SEO. Aumento de visibilidade orgânica no Google, e aí entra a função bem específica do SEO, porque por mais que tu faça campanhas pagas e invista em impulsionamento, se o teu site não tiver otimizado, dificilmente ele vai continuar obtendo bons resultados nas buscas do Google. Aumento de acesso no teu canal digital, início de diálogo com o público, ampliação do alcance da sua marca e redução do custo de aquisição de clientes. Porque quanto melhor otimizado for o teu site, mais ele vai aparecer nas primeiras páginas do Google e vai ajudar na aquisição de clientes. Formatos de conteúdo. Cada estratégia requer um conteúdo diferente um modelo diferente de conteúdo relevante para explorar o tráfego orgânico. Como a gente falou, não adianta eu ter um vídeo muito bom e eu não tenho onde colocar esse vídeo. Eu não vou conseguir ter tanto resultado desse vídeo no Google Meu Negócio quanto eu teria no Facebook, por exemplo. Ou outro exemplo bem específico, né? Eu tenho um link, uma seção do meu site e eu quero abordar essa sessão. Feito, Pedro? Durante a aula, né? Aqui o negócio é real. Pedro está indo embora, eu dei tchau para eles, né? Só para vocês entenderem. Voltando então aos formatos de conteúdo, não adianta eu ter um conteúdo com link, por exemplo, e querer botar ele no Instagram. O Instagram não permite links clicáveis. Então, cada modelo de conteúdo vai se adequar melhor a cada plataforma escolhida. Um texto muito longo, um artigo com especificidades do negócio de vocês, vai ter uma entrada bem interessante no LinkedIn, mas talvez não seja tão interessante no Facebook. Então, a gente não tem, claro, uma receita de bolo, né? Então vocês vão ter que identificar, até fazendo testes, qual o melhor formato de conteúdo que vai se encaixar à plataforma escolhida e também qual é a opção de vocês para atingir o público-alvo. Deixa eu conferir aqui que horas são. 8h10. Estamos chegando perto da prática aqui. Antes dela, se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com 2. Perfeito. Para vocês pensarem bem nessa frase do Confúcio, porque a gente sempre bate na tecla da interação. Né? Por mais que vocês tenham concorrentes e tenham rivais no negócio, é muito interessante sempre ter intercâmbio de ideias e ter intercâmbio de postagens, fazer colaborações com outras páginas para fazer o negócio de vocês impulsionar e impulsionar junto com o outro negócio também. Então agora a gente vai para uma tarefa prática. Eu vou enviar para vocês aqui o link. Esse aqui vai ter que ser eu, tá, Tec? Porque eu tô com o material aqui eu fico procurando ali. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou mandar o documento do Word. Como a gente fez nas outras aulas, né? Tem um exemplo da Eu Vegan, que é a nossa empresa fictícia.
Fazendo, fechou aqui. Né? Vocês estão ainda com a apresentação, né? Sim. Tá aparecendo a apresentação? Beleza. Deixa eu voltar aqui, então. Enviados ali os 2 exercícios. Vou acompanhar com vocês. Receberam ali os exercícios? Não. Sim, aqui chegou. 2 documentos do Word ali. Aula 2, prática 1 e aula 2, prática 2. Chegou aí no WhatsApp, Átila? Não, não tô. Ah, no WhatsApp sim, vou dar uma olhadinha. Aham. Ali no grupo do WhatsApp. Beleza. Tá? Tá, tranquilo. Bom, a prática 1, vocês vão tratar sobre formatos de conteúdo. Ali já tem um exemplo, né, do que a gente fez no Vegan, vocês só substituem. Qual tipo de conteúdo? Vídeo, texto no blog, artigo reduzido, notícia, vou dar minha opinião sobre essa notícia. Qual o título desse conteúdo? A descrição dele, para qual público vai direcionar esse conteúdo e em qual plataforma ele vai ser utilizado. E a prática 2 é o calendário de postagens, que é um reflexo também da prática 1, mas vocês vão definir em quais dias da semana vocês vão fazer as postagens. Pode ser um dia, eu vou fazer minhas postagens só na quarta de manhã para o Facebook. Então, coloco ali quarta de manhã, eu vou postar tal conteúdo no Facebook. Acho que está bem intuitivo ali, bem compreensível, né, pessoal? Certo. Bem fácil de compreender. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Eu já vou dar um pause aqui. E vou dar uns 10 minutos. Daqui uns 10 minutos eu falo com vocês. Se ainda estiverem fazendo, dou mais uns minutinhos de lambuja, tá? Então vocês podem se dedicar a esse conteúdo agora. Ok.
Aí, pessoal, já estão terminando? Já fizeram? Como é que tá? Tão concentrado que nem me respondeu. Finalizado aí, gente, ou não? Aqui da NKS, estão com uma ideia aqui do vídeo aqui. Sim. Luiz, Lisandro. Pra falar a verdade, eu estou começando agora, cara. Mas pode seguir. É que eu perdi tempo, eu tive que atender um cliente. Aqui, Não, beleza. Luiz, como é que tá aí? Não prende por mim, que aí depois... Desculpa, Lisandro. Não, segue. Sim, eu terminei. Beleza, então vamos dar sequência. Qualquer coisa vocês nos perguntem ali, eu faço um... Sigam no segundo momento. Mas acho que não tem muito mistério, é mais para vocês se guiarem, principalmente para quando a gente tiver a consultoria, a mentoria de 1 hora, para poderem guardar esse material e utilizar depois. Seguindo, então... Fernando, o que tu considera um vídeo curto, assim, em termos de cliente industrial? Porque eu acho que tem uma diferença entre o cliente... 1 minuto. O cliente pessoa física e o cliente industrial, né? O industrial tem um pouquinho mais de paciência de assistir alguma coisa. Mas no mínimo 1 minuto. Outros vídeos de conteúdos mais específicos aí pode reduzir para 30 segundos ou até 20 segundos se for uma coisa bem rápida. Mas vídeos mais institucionais ou apresentando um produto, no mínimo 1 minuto. No mínimo. Até porque, por exemplo, depois que tu for usar esse vídeo para anúncio, não vai permitir mais do que 1 minuto. Ou vai limitar o teu alcance. Então, o ideal é 1 minuto. A gente trabalha com 1 minuto. Ok. Então, dando a sequência para o 6º P, promoção, divulgação e publicidade. Você sabe o que é tráfego pago? Voltamos ali à mesma questão parecida que a gente fez lá no início, perguntando o que era tráfego orgânico, agora a gente está falando sobre tráfego pago. Tráfego pago é publicidade. Significa investir dinheiro em plataformas e sites para que eles mostrem o seu conteúdo com destaque para os usuários que você escolheu. Ou seja, isso é feito por meio de palavras-chave, anúncios de textos ou imagens e segmentação de público para o qual tu está direcionando o teu anúncio. E agora a gente vai para mais um videozinho rápido. Ele não é 100% real porque ele é um vídeo do Porta dos Fundos, viu? Mas ele vai dar uma ideia para vocês de como funciona esse negócio dos anúncios pagos e com um pouco de exagero, mas vocês vão ver que ele vai fazer um pouco de sentido mesmo. Com licença, seu suquinho. Obrigada. Licença, nada. Ué, que estranho. O que foi? Ah, porque eu trouxe um suco. Você pediu mais de um? Geralmente quando eu peço um, vem 2. Tipo dose dupla? Eu não sei se esse lugar aqui é desse. Não, deixa, eu devo estar mal acostumada. Deixa pra lá. O que tá acontecendo? Não, é que eu pedi um suco, eu esperava que viesse o dobro, entendeu? Carol, você não tá esperando a Ivete Sangalo aparecer atrás de você não, tá? O quê? Não. Eu vi a propaganda da Vivo com a Ivete Sangalo. Que propaganda? Aquela do Giga Chip que fala de internet em dobro, WhatsApp limitado, 15 dias de graça, eu vi. Eu adoro a Veveta, né? Não custa tentar. E por que você acha que a Ivete Sangalo vai aparecer atrás de você de repente? Porque eles ouvem tudo. Por que você tá falando baixo, assim? Eles estão ouvindo tudo o que a gente diz. Eles quem? Os grandes conglomerados de mídia. Eles sabem de tudo que você faz, que você escreve, que você fala. Que? É dessa forma que eles encontraram pra vender os produtos deles hoje em dia. Você nunca reparou quando você fala uma coisa, essa coisa fica aparecendo pra você? Besteira, Carol. De onde você tirou isso? Tá bom, deve ser besteira. Deve ser fome. Vontade de comer uma batata frita. Peraí que eu vou chamar o... Com licença, batata frita? Com licença. Como é que vocês fizeram? Eu te falei. Eles estão ouvindo. Você acha que você vai ganhar o WhatsApp limitado à toa? Grupo de família, grupo de amigos. Ninguém escapa, não. Eles querem a gente online o tempo inteiro, cara. Tá, então quer dizer que se eu pegar aqui o telefone e falar eu quero um carro novo, aí... Meu
Deus do céu. Olha aqui. Eu queria ficar loira. Eu preciso de um terno novo. Nossa, tem muita luz aqui, tá machucando minha vista. Eu quero encontrar minha ex. Como é que é? Eu tenho que ir, Jorge. Onde é que você vai? Tô atrasada pro meu personal. Mas você não tem personal. Ai, Júlio de Campo Grande está com fungo na virilha. Bota aquele anúncio do creme pra ele. Ó, Marcela tá falando pra irmã dela que tá apaixonada por um alemão. Oferece curso de alemão pra ela. Aí, tem mó galera falando de giga chip lá em Sergipe. Manda a Ivete pra lá assim que ela acabar em Floripa. Ih, peraí, Ivete vai atrasar, hein? Parece que ela parou um show dela pra ajudar a empurrar o carro de um fã que enguiçou indo pro show. Pô, mas a gente vai fazer como agora? A gente precisa da Ivete lá. Tá na hora de eu brilhar. Cliente TIM Controle tem 4 GB de bônus e pode ter um cartão de crédito. Voltamos sim. Aqui, deixa eu só fechar ali. É bem exagerado, mas não é muito diferente do que acontece no dia a dia, né? Tá chegando nisso. Cara, não é muito longe do que a gente vivencia, porque acaba sendo acaba sendo como é que eu vou dizer, um ataque praticamente ao que a gente vai falando, né? Tu fala alguma coisa e vai aparecer. Vocês têm essa impressão também, ou já passaram por isso na empresa de vocês? É claro, ali tem a parte humorística, mas é muito real. Na empresa e em casa também, né? Sim, isso vai acontecer cada vez mais. O Facebook pode até dizer que não tem esse acesso ao que a gente está falando, que a gente está digitando, mas a gente sabe que eles têm. O Google também, então todas as... claro, é para o nosso bem, digamos assim. Se eu permito que isso seja feito, a partir do momento que eu aceito aquelas condições, né, de estar usando o Facebook, é porque eu sei que isso aí vai acontecer. E em alguns momentos é bom, vai aparecer vários anúncios para vocês de coisas que vocês realmente têm interesse. Deixa eu só voltar para a nossa... Tive que reiniciar aqui a apresentação. Então, por que investir em tráfego pago? Divulgação de ações específicas. Quando tem o lançamento de um novo produto, um material exclusivo, um serviço que acabou de chegar, principalmente no site de vocês, né, a promoção, ou algo esporádico que terá tempo para começar e acabar. Porque antes eu falei do tráfego pago, tu sempre vai ter que investir em alguma coisa. No tráfego orgânico vai demorar muito mais tempo, mas vai chegar algum momento que tu vai conseguir deixar essa tua estratégia correr pelas próprias pernas, digamos assim. Com o tráfego pago, muito dificilmente tu vai deixar, todos os dias eu vou investir R$2 por dia para o resto da existência da minha empresa. Não vai acontecer, isso é contraproducente total. Conseguir visibilidade mais rápido. Nesse caso, o tráfego pago ajuda, ele é um complemento ao tráfego orgânico. Aumenta a visibilidade do teu negócio e melhora o reconhecimento de marca de forma mais rápida. Uma coisa que, pelo tráfego orgânico, pode levar meses para acontecer. Amplia a taxa de conversão, ou seja, com links pagos pode ser muito mais eficiente para impactar alguns leads que estejam na última etapa da fase do funil de vendas, né? Tu consegue atrair leads e potenciais clientes mais interessados efetivamente no teu negócio. Melhorar a reputação perante ao Google, um dos fatores que é levado em consideração no ranqueamento, né, como a gente falou antes, daqueles 250 fatores do Google, o tempo que o usuário passa dentro do site depois de realizar a busca. Então, quanto mais o usuário clicar no teu site depois da busca e ficar navegando, melhor o teu site vai estar ranqueado perante o Google. E para isso, o investimento pago faz muito sentido, porque provavelmente tu vai atingir somente quem vai se interessar pelo teu negócio. Agora a gente vai falar de 5 fontes utilizadas para gerar esse tráfego pago.
A mais conhecida de todas, né, o Google Ads. Desculpa, tomar uma aguinha aqui rapidinho. O Google Ads é uma das plataformas mais utilizadas para gerar o tráfego, porque os anúncios aparecem no topo, na lateral do buscador, e já é um comportamento natural, né? Tu já está acostumado a fazer buscas e aparecerem as melhores soluções para o usuário. E no caso desses anúncios, tu pode optar por pagar apenas quando o usuário clicar no anúncio. Então, assim que não adianta só eu fazer a busca e o teu negócio aparecer ali, se eu não clicar, tu não vai ser cobrado por isso. Além disso, ela também permite testes AB, com variações de chamadas. São até quando as chamadas? Ilimitado. O Facebook ele tem um número limitado de chamadas. No Google Ads, é ilimitada a quantidade de chamadas para ação que tu pode colocar. Chamada para ação, texto, palavra-chave, enfim, pode colocar quantas tu quiser. Claro que a gente não indica fazer isso, né? Não precisa criar uma variedade imensa de chamadas para ação, porque tem que direcionar para as que tu acha mais eficiente. Mas também na questão dos testes, né, fica mais claro e mais fácil de identificar o que funciona ou não. Então, o que é o resumo do Google Ads? Palavras-chave, onde perguntas são respondidas. Então, o teu negócio ali que o Luiz respondeu para a aula de ontem, o telhado metálico, quando buscar telhado metálico, ou telhado metálico para manutenção de telhado metálico, ele tem que encontrar a resposta para a pergunta dele, e o anúncio do Luiz vai ter que estar lá no topo, se ele utilizar as palavras-chave de forma correta. Facebook e Instagram Ads. Aqui a gente coloca os dois juntos, porque eles são todos feitos pela plataforma do Facebook. Eles podem ser todos feitos pela plataforma do Facebook. Permite que você crie anúncios com fotos, textos e vídeos que são exibidos no Facebook e no Instagram, ou então para outros canais de parceiros, como a Audience Network, que são outros sites parceiros do Facebook, que também veiculam esse teu anúncio, e também os vídeos em stream, que é um mecanismo que está funcionando bastante, principalmente anúncios em vídeo. O retorno é bem bom, daqueles anúncios que interrompem o vídeo que a gente está vendo, né? Mas tem dado resultado. É chato para o usuário, mas quando aparece um anúncio bom ali, o retorno é bem interessante. Ela pode ser utilizada também em conjunto com o Google Ads, né? Porque tu vai captar um público diferente, vai conseguir entender qual público está interessado no teu negócio, até porque a forma de anúncio é diferente, né? Enquanto no Google tu está anunciando para quem procura o teu negócio, no Facebook tu vai ter que direcionar e segmentar para a plataforma do Facebook para qual usuário tu quer que aquele anúncio seja mostrado. E aí o algoritmo do Facebook entra em cena e direciona, às vezes até para algumas pessoas que não são do teu interesse, mas é para isso que servem os testes iniciais, aqueles que a gente falou, que dá para ser até de um impulsionamento de R$6 em um dia. A grande vantagem do Face é que ela permite também uma segmentação em que é possível definir a exibição do anúncio baseado nos interesses. Isso não tem no Google. No Google tu não consegue definir interesses dentro dessa busca. Tu vai colocar o teu anúncio para quem está interessado em buscar a tua palavra-chave. Ou seja, ela é focada no perfil do usuário e no que ele deseja ver, e não do que qualquer usuário esteja procurando. YouTube. Se o teu negócio produz anúncio em vídeo, o YouTube Ads pode ser uma excelente ferramenta de anúncios. Cada vez mais, né, eu falei antes, dei o spoiler antes na parte de tráfego pago, que o YouTube é o segundo mecanismo de busca, né, só perde para o Google. Então, com certeza, se tu tem produtos bons e conteúdo relevante em vídeo, vale a pena utilizar o YouTube Ads. LinkedIn Ads. Aí chega no que a gente estava conversando antes. O LinkedIn é a plataforma utilizada para converter profissionais e geração de contatos entre empresas B2B. Isso aí vocês já sabem. Porém, é bem interessante a questão dos anúncios, porque o público de vocês pode estar no LinkedIn e pode gerar um lead muito mais qualificado para o teu negócio. A gente ressalta, né, que os preços de clique dessa plataforma costumam ser mais caros do que outras opções. Porém, se o público for altamente segmentado e converter com essa ação, não tem problema nenhum em investir nela. Vale a pena fazer teste. Se eu não me engano, a última vez que eu tinha pesquisado, era R$20 o anúncio mínimo no LinkedIn Ads. Então, é bem mais caro do que um anúncio de um dia por R$6 no Facebook.
Mesmo assim, se tu conseguir fazer testes e conseguir ter uma segmentação, aferir bem qual é o teu público, com certeza a conversão e o resultado vai ser muito boa, porque tu sabe que o teu público está ali, o tomador de decisão está ali, e o LinkedIn Ads ele tem algumas segmentações que são bem interessantes. Por exemplo, tu pode anunciar, direcionar o teu anúncio para diretores comerciais de empresas com mais de 500 funcionários. Então, é uma segmentação que praticamente não existe em outro lugar. E se as informações forem bem dadas por todas essas incorporações, por essas instituições e também pelos profissionais, com certeza tu vai ter resultado. O grande problema do LinkedIn aqui no Brasil é parecido com o que eu... Ainda é tudo incipiente, né? Além disso, tem um agravante, que as pessoas às vezes não sabem muito bem como se identificar ali no LinkedIn. Então, às vezes... Mas o nosso público, sim, eles também identificam, porque não são pequenas empresas. Então, as grandes empresas estão organizadas. Sim, essa é uma grande vantagem. Mas o nosso público está bem identificado. E uma coisa que pode acontecer, tá? Eu posso criar um perfil no LinkedIn para mim agora e dizer que eu sou o diretor comercial da Gedore. Eu posso colocar sim, lá. Mas não vai conseguir dizer que tu é o diretor comercial da CMPC. Até a Gedore pode ser, mas não a CMPC, não a Petrobras, não a TVG. Até porque a grande vantagem do LinkedIn é que dificilmente vai ter um aventureiro lá fazendo isso, mas o que a gente ainda não cobra, né, mas que a gente espera do LinkedIn é que tenha esse controle mais bem feito, porque já aconteceu bastante de a gente fazer campanhas no LinkedIn para geração de cadastro e vir um cadastro de alguém com as características profissionais que a gente estava buscando. E aí, quando a gente foi ver, era uma fantasia. Já aconteceu mais de uma vez. Então, o LinkedIn é uma ferramenta que talvez deva até estar qualificando essa parte para minimizar ao máximo os erros, né? Então, ferramenta nova, ela é bem recente e preço por clique mais elevado. Antes não tem essa tarefa prática que eu botei aqui, não tem, tá? Eu também queria falar de um outro. Talvez não faça tanto sentido para vocês, mas quando a gente falou ali do Google Meu Negócio e do Google Ads, para quem não tem tanta familiaridade com o Google Ads, tu pode anunciar direto pelo Google Meu Negócio. E ele é bem interessante porque ele tem um retorno muito bom para quem quer visualizar a rota até a tua empresa e para quem quer entrar em contato. Então, se tu é uma empresa que recebe clientes, vale muito a pena. E se tu é um cliente que recebe ligações, por exemplo, o Oscar falou que trabalha muito com prospecção, é bem interessante ter um Google Meu Negócio bem otimizado e tentar fazer as primeiras campanhas desse Google Meu Negócio voltado para a ligação, porque já é um caminho natural do teu cliente, entrar em contato, ligar, enfim, trocar ideia e fazer o orçamento, por exemplo, por telefone. Então, além disso, tem a visualização de rota, e aí, por isso que eu peguei o gancho, que os anúncios no Waze têm crescido bastante. Aliás, tinham crescido bastante, né? Até a pandemia, que muita gente ficou em casa, os números de anúncios no Waze cresciam muito, porque são anúncios direcionados para quem está passando pelo teu local. Como muita gente utiliza o Waze integrado às redes sociais e a outras ferramentas, a outros aplicativos, os anúncios conseguem direcionar para quem está navegando pelo Waze, aparecer um pop-up com um anúncio da tua empresa, porque ela é próxima àquele local. Então, se tu tem um público que é da tua região, para quem tem negócio local, é bem interessante também explorar os anúncios no Waze. Se vocês, quem de vocês já faz os anúncios? Onde vocês fazem os anúncios hoje em dia? Em qual canal? Tá com o microfone fechado, Ati. Acho que o Atila estava respondendo. Não faz, né? Não faz hoje. Nós estamos fazendo. Não fazemos. O Luiz falou que fez lá um tempo atrás no Google, mas hoje também não faz. Eu fiz um anúncio pago, né, no Face há muito tempo atrás. Hoje eu só tenho postado algumas coisas, ainda mais no LinkedIn, né? Lisandro?
Nunca fiz nada em nenhum deles. Então que bom que vai ter bastante coisa para explorar para fazer teus primeiros aí. É isso aí, mais ou menos isso. Tá. Falou do Google Meu Negócio, eu já recebi muita gente, muito cliente ligando por causa do Google Meu Negócio. É bem interessante, cara. Tem crescido cada vez mais e a gente mesmo, alguns clientes que a gente fazia campanhas só no Google Ads, a gente trocou para o Google Meu Negócio, principalmente nesse período de pandemia, alguns estão fechados. Essa loja de bicicleta que eu citei como exemplo antes, a gente fez um anúncio que nem era otimizado para ligações e teve muita ligação, porque, claro, as pessoas estão em casa e eles têm a facilidade de ligar. Então, eles buscavam bicicleta e, claro, até saiu ontem, se eu não me engano, 50% foi o aumento de faturamento da indústria de bicicletas no Brasil nesse período da pandemia. Então, imagina, é muita gente procurando e a loja está fechada. O que eles vão fazer? Ao invés da gente fazer um anúncio no Google Ads que direcionaria para um site, a gente utiliza o Google Meu Negócio para isso. Já gera rota, já gera ligação na hora e foi bem interessante o resultado. Eu não uso esse Google Meu Negócio também. Eu não uso. É o mais fácil que tu tem para começar a utilizar, Luiz. Vou deixar de tema só para ti, então, dar uma olhada no Google Meu Negócio para a próxima. Vou, não, com certeza. Dá uma olhada. Bom, pessoal, finalizamos por aqui a aula de hoje. Essa prática ali, a pegadinha do malandro, não tem hoje. Então, finalizamos esses 2 P's. A gente volta na próxima aula com o 7. Na próxima aula tem o 7 e na outra fechando com o 8º P. Maravilha. Fechou?